Shalom, a paz e a graça. Eu quero deixar uma mensagem para o teu coração que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 7, 12, 13, 14 e 15, que diz assim: E disse-lhe Jesus, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, entre aspas. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Versículo 12 vai dizer assim: Disse-lhe então, onde está ele? Ele disse, eu não sei. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era do dia de Shabat. Quando Yeshua fez a lama, ele abriu os olhos. Então outra vez fez os fariseus, também lhe perguntaram como receber a visão. E ele lhe disse, ele pôs lama sobre meus olhos, eu me lavei e vejo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso você ler o Evangelho, é tão maravilhoso você participar e ter um entendimento de que Jesus, ele não só como Jesus Cristo homem, mas Jesus Cristo o Filho de Deus, a divindade, a qual o Evangelho prega, onde Jesus Cristo, como nós cremos que é o Filho de Deus, ele fez tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas. Ele fez tantas coisas. E quando nós paramos para entender, irmãos, que nós, como seres humanos, nós não merecemos, como pessoas que erram, que falham, nós não merecemos, que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário por nós. Se nós analisarmos bem a humanidade, a qual a cada dia se perde mais, a cada dia se deixa Jesus Cristo de lado, que deixa uma sociedade que a cada dia rasga a Bíblia, rasga os mandamentos de Deus, que rejeita os mandamentos de Deus, que não merece, na verdade, o perdão, mas que, através de Jesus Cristo, o justo, todo aquele que crê e todo aquele que confessa alcança misericórdia, através do sangue de Jesus. E é tão maravilhoso, é tão precioso entender e compreender o Evangelho de Cristo, o Evangelho a qual foi escrito por homens inspirado pelo Espírito Santo, que toda vez que nós lemos esta palavra, que nós lemos o Evangelho, que nós lemos tanto os profetas, como os apóstolos, como os patriarcas, nós entendemos que Jesus Cristo foi o cumprimento exato das Escrituras, o cumprimento exato de que viria um, que através dele, da semente da mulher, da semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, esmagaria a cabeça de Satanás. E realmente foi o que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando aprove a Deus, o Eterno, ressuscitar o seu Filho ao terceiro dia. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, se cumpre a profecia de que ele esmagaria a cabeça da serpente, que ele roubou a chave do inferno, da morte, ele venceu a morte, e naquele momento ele toma a chave do inferno e mostra, o inferno, que é o Sheol, onde estava ali muitos que morreram, muitos que já dormiam no Senhor, muitas almas foram ressuscitadas quando Jesus Cristo ele morre e ressuscita ao terceiro dia. É tanto que o Evangelho vai dizer que muitos foram vistos, muitos daqueles que já dormiam no Senhor, que foram ressuscitados no grande dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, irmãos, é muito interessante ver de que o Evangelho, ele não é apenas um livro, ele não é um jornal, ele não é um livro histórico, mas que o Evangelho, que se você ler e pedir ao Espírito Santo para te mostrar mais a fundo, ele vai te mostrar, ele vai te revelar, ele vai te dar o entendimento da preciosidade de que é servir a esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Este homem que Jesus curou era cego, ele era cego de nascença. Ele era um homem que
teve um encontro genuíno com Yeshua, teve um encontro genuíno com Jesus. E Jesus, ele toma uma atitude que ele lava, ele coloca ali no olho dele lama, né, e pede para que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E o homem mesmo vai tomar essa atitude e vai lá e vai se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele poderia ter curado sem precisar passar lama nos olhos dele. Ele poderia ter curado ele apenas com levantar de mãos, ou apenas com um olhar, ou apenas com uma palavra. Porque como Filho de Deus, ele tinha essa autoridade, ele tem ainda essa autoridade. Mas é interessante que ele passa lama nos olhos dele. E essa atitude que Jesus tomou é para ensinar para aquele povo de que ele, né, o cego lavando os olhos no tanque de Siloé, é o entendimento de que Jesus Cristo era sim o enviado, porque Siloé significa o enviado. Então Jesus Cristo era o enviado. Então Jesus Cristo, quando ele manda esse cego tomar essa atitude, que quando ele lava os olhos, ele fica curado no tanque, ele está dizendo para todos: eu sou aquele que foi enviado para salvar, eu sou aquele que foi enviado para curar, eu sou aquele que foi enviado como remédio para curar a ferida daquele que está doente, eu sou aquele que dá visão ao cego, e a visão se abriu daquele homem. Irmãos, é muito interessante. E naquele dia era um dia de Shabat, era um dia de sábado, era um dia santo, né, como diz os mandamentos de Deus. E os fariseus, os judeus, os religiosos não entenderam. Porque os religiosos e os fariseus, eles contemplam muito mais a parte legal do que a parte de misericórdia, do que a parte de estender a mão, do que a parte de amar. E Jesus Cristo, ele estava cumprindo o sábado mais do que todos eles, porque Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E ele estava cumprindo como? Exercendo o seu chamado, exercendo o que o Pai lhe ordenou, exercendo os mandamentos de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, curando, fazendo milagre, prodígio, maravilha, cumprindo o chamado de enviado. Então ele está dizendo: eu sou o enviado, eu tenho poder sobre o Shabat, eu tenho poder sobre o sábado, que é o dia santo, o dia do descanso, né? Mas eu posso curar no sábado, porque Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele cumpriu o sábado curando aquele homem. Olha que interessante. O próprio Deus outorgou todo o poder ao seu Filho Jesus Cristo. Todo o reino, todo o poder foi dado a ele, o cajado foi dado a ele, né? O cedro de Davi, né, foi passado para Yeshua, porque foi prometido que da descendência de Davi ia ali permanecer para sempre. E Jesus Cristo, Yeshua, ele tanto era descendente de Davi por Maria, como também pelo seu pai José, né? Então assim, Jesus Cristo, como enviado, ele vai e faz com que aquele homem comece a ver. O homem cego, ele retorna a visão, ele cura aquele homem e ele causa um alvoroço naquele dia, porque era um dia de sábado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que hoje, irmãos, nós possamos vamos trazer para nossos dias, né? Aonde nós vivemos em um meio de tantas pessoas cegas espirituais, tantas pessoas que olham várias situações do mundo e acham normal. E quando nós pedimos ao Espírito Santo e pedimos a Jesus para que Ele abra os nossos olhos, nós começamos a ver, muitas das vezes, aquilo que outras pessoas não veem. Começamos a acreditar e entender o que outras pessoas não entendem. Começamos a ver algo espiritual que até mesmo tantos incrédulos como religiosos não entendem. Deus, Yeshua, né, o eterno Criador dos céus e da terra, deu todo o poder ao seu Filho Jesus para que aquele homem fosse curado naquele momento e para que aquele alvoroço fosse para glorificar o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que hoje nós possamos
pedir ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, cura meus olhos, cura a minha visão, limpa a minha visão, transforma a minha visão, que eu possa ver o mundo como Tu queres que eu veja, que eu possa olhar como Jesus olhou, que eu possa perdoar como Jesus perdoou, que eu possa guardar, né, os mandamentos de Deus como Yeshua, como Jesus Cristo guardou, que eu possa imitá-lo, como disse o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer: eu sou imitador, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Então ele usa essa referência: eu sou imitador dele. Então, da mesma forma que eu estou imitando o meu mestre, que eu estou imitando o meu Senhor e meu Salvador, imite a mim também. É muito forte. E da mesma forma, irmãos, que Jesus Cristo curou aquele homem, que Jesus Cristo possa hoje nos curar nesse sábado. Que da mesma forma que Ele curou há 2000 anos atrás este homem cego, né, e causou um alvoroço na sinagoga, causou um alvoroço para os fariseus, dizendo: não, você não pode curar no sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Ele foi lá como Senhor do sábado, como acima do Shabat, como acima do sábado santo dos mandamentos de Deus. Ele curou aquele homem. E todos os fariseus olharam, viram, né? Todos os fariseus olharam, viram e não acreditaram no que estava acontecendo ali, não entenderam. Por quê? Porque eles guardaram mais a tradição humana do que o perdão, a misericórdia, o amor, a fidelidade e amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que hoje você possa entender e que hoje nós possamos pedir ao Senhor, que hoje nós possamos pedir a Jesus Cristo: Senhor, muitas das vezes eu estou cego, muitas das vezes eu não consigo enxergar, muitas das vezes eu não consigo entender o Teu propósito na minha vida. Quantas vezes você parou na caminhada, quantas vezes você sofreu na caminhada, quantas vezes você passou por lutas, adversidades, problemas, e muitas das vezes você não aprendeu com os erros, com os problemas, com as dificuldades. E quando nós estamos cegos, nós não queremos ver, quando nós não queremos enxergar. Mas quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, quando nós nos encontramos com o Messias, quando nós nos encontramos com o nosso Mestre, e Ele cura a nossa visão espiritual, quando Ele cura a nossa visão, nós começamos a entender as coisas e ver o mundo da forma espiritual, da forma que realmente as coisas são e da forma que realmente Jesus Cristo nos ensinou. Irmãos, é muito interessante porque nós vivemos em dias difíceis, em dias onde o certo é errado, o errado é o certo, né? Eu digo que é dias que não é o cachorro que mija no poste, mas é o poste que mija no cachorro, né? Nós precisamos voltar às nossas raízes do Evangelho, nós precisamos voltar a orar mais, a buscar mais, a render graça ao nome do Senhor, a santificar o nosso entendimento, a pensar naquilo que é bom, como diz o Evangelho, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, como diz o apóstolo Paulo: nisso pensai, nisso colocai na vossa mente tudo aquilo que é bom e agradável, para que na renovação do nosso entendimento nós possamos agradar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, e faça como aquele homem, né? Obedeça o que Jesus fala para você, obedeça o que Jesus Cristo a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi que ele lavasse. Vá lá, lava os seus olhos, né? Jesus poderia ter curado ele sem precisar colocar lama, mas Jesus precisou fazer aquilo para que todos olhassem e compreendessem de que ele poderia fazer, mas ele não quis fazer conforme os religiosos, os fariseus queriam, né? Mas ele fez e agradou o Pai em todo momento, em toda circunstância, em todo o seu entendimento. E ele vai dar uma ordem: vai lá e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Louvado seja Deus. Deixa o Senhor passar lama nos seus olhos. Às vezes é preciso se sujar para se limpar, né? Para nós, eu acho que naquele momento, vamos dizer assim, trazendo para o nosso entendimento, Jesus Cristo quebrou e quebra todos os paradigmas
humanos, e ele pede que nós se humilhemos, irmão. Que nós se humilhemos, né? Passa lama nos teus olhos, né? Toma um pouco de lama nos teus olhos, vai lá e te lava, que tu vai ver a glória de Deus. Às vezes Jesus precisa quebrar a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa altivez, né? Essa passagem também eu lembro muito de Naamã, né? Vai lá, Naamã, se lava, né? Ele tinha tantos rios, ele vai dizer, mas lá na minha terra tem rios limpos, tem água limpa, e eu vou me banhar nessa água suja? Mas é nessa água suja que Jesus, que Deus, o Eterno, vai te curar. É nesse lugar, onde você acha que está dando tudo errado, que está tudo... que você acha que não tem mais jeito. É nesse lugar, é nesse meio aí, né? Que o Senhor vai te curar, que o Senhor vai te libertar, que o Senhor vai te salvar, que o Senhor vai mudar a tua história, para que todos aqueles que estão ao redor, que não estão enxergando de forma espiritual, comecem a ver, comecem a ter visão e compreensão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo, ele abençoa quem quer, ele cura quem quer, porque ele é o Filho de Deus e ele tem esse poder. Tá? Então, muitas das vezes, você diz, eu não consigo mais enxergar, né? Eu não consigo mais ver. Mas se você obedecer a voz de Yeshua, se você obedecer a voz de Jesus, se você obedecer a voz do Messias, você vai até o tanque de Siloé. Você vai ouvir o enviado. Você vai tirar a lama que está nos teus olhos, limpar a lama que está nos teus olhos, quando você passar a água da vida, a água do Senhor, vamos dizer assim, né? Você começará a ter a visão verdadeira, a visão de Deus, a visão espiritual. Seus olhos serão abertos e você entenderá o seu chamado, você entenderá o seu propósito, você entenderá, louvado seja Deus, porque tantas vezes Deus te deu livramento, porque tantas vezes Deus te guardou, porque tantas vezes Deus te protegeu, mesmo sem você merecer, mesmo sem nós merecermos, Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer e te louvar neste dia, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, da mesma forma, Senhor, que Tu curou aquele cego de nascença, Pai, no tanque ali de Siloé, da mesma forma que Tu colocou lama nos olhos daquele homem, ele foi lá e se lavou no tanque de Siloé, que significa o enviado, e a sua visão se abriu, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, abre a nossa visão espiritual, Senhor. Abre a nossa visão para entender as Tuas Escrituras. Abre a nossa visão para entender o Teu Evangelho. Abre a nossa visão para seguir a Jesus, para ser mais parecido com Jesus. Abre a nossa visão espiritual, Senhor, para Te honrar, para Te louvar, Senhor, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer tradição, acima, Pai, de qualquer atitude, Senhor Deus, que o mundo possa fazer para nos parar, que o mal possa fazer para tentar que a gente se afaste de Ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca vamos se afastar de Ti, Pai, porque o nosso Deus é que zela por nós, é Ele que cuida, é Ele que abençoa, é Ele que liberta, e através de Seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, Pai, nós temos livre acesso ao Teu trono, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos livre acesso ao Pai, aleluia, porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é Redentor, porque Ele é o nosso Pai, verdadeiramente, é o nosso Avino, né? É o nosso Senhor, o nosso Pai eterno e glorioso. Nós queremos Te agradecer, Pai. Abre nossa visão, Pai, para que nós possamos ver além do carnal, Senhor, mas ver também o espiritual, para abrir os olhos para a Tua Escritura, para voltar a orar, voltar a cumprir os mandamentos, voltar a cumprir a Tua palavra, Senhor. Voltar às nossas raízes verdadeiras, Senhor. Agradar o Teu coração, como Yeshua, como Jesus Cristo agradou o coração do Pai. Assim nós queremos agradecer, nós queremos agradar o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fica com a sua palavra, amém? Depois você abre em João, capítulo de número 9, o Evangelho de Yohanan, que é o nome de João. Yohanan, capítulo 9. Leia todo o capítulo 9. Grande milagre Deus fez na vida desse homem, né? Homem que era cego de nascença, Jesus Cristo curou, né? Todos os religiosos ficaram perplexos, porque realmente eles não tinham como dizer que Jesus Cristo
era o Filho de Deus. Ele continua sendo Filho de Deus e ele zela por mim e zela por você. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.